E aí pessoal, meu nome é Renan e hoje a gente está aqui para dar continuidade à nossa série de vídeos de lógica de programação e linguagem C. E hoje a gente vai estar falando sobre vetores, beleza? Então, deixa eu começar dando um conceito formal para vocês do que são vetores. Então, vetor é uma estrutura de dado unidimensional que armazena uma coleção de elementos de tal forma que cada um desses elementos pode ser identificado por, pelo menos, um índice ou uma chave. Tá bom, Renan. Não entendi. Beleza, jovem. Pensem o seguinte. Pensem num vetor como um conjunto de variáveis com uma ordem no qual você consegue acessar essas variáveis de acordo com um índice. Ok? Eu vou estar explicando a vocês o que é índice no decorrer do vídeo. Então, deixa eu deixar isso aqui um pouquinho mais fácil de vocês enxergarem. Seguinte, pessoal, vocês podem começar a pensar em variáveis como se fossem uma caixinha, certo? Então, uma variável, a gente pode rotular ela da mesma maneira que a gente pode rotular uma caixa. Então, posso chamar isso aqui de caixa A, de caixa B, de caixa C. E eu posso colocar dados dentro dessa caixinha, da mesma maneira que eu posso colocar dados dentro de uma variável, ok? Então, a gente viu que a gente pode ter variáveis de vários tipos. Por exemplo, a gente pode ter uma variável do tipo char, a gente pode ter uma variável do tipo int. E a diferença dessa variável é justamente a capacidade de armazenamento dela. Ou seja, se eu tiver uma variável do tipo char, que é uma variável pequenininha, eu posso pensar que ela é uma caixa pequena que não cabe um elemento tão grande dentro dela. Se eu tiver uma variável do tipo int, eu posso imaginar ela como uma caixa maiorzinha que cabe alguma coisa maior dentro dela, certo? Então eu posso rotular essa caixa, posso chamar essa aqui de caixa A, eu posso chamar essa outra caixa de caixa B. Ok. Então é o seguinte, pessoal. Vocês vão começar a imaginar agora, da mesma maneira que vocês pensaram em variáveis como caixas, vocês podem fazer a mesma analogia para vetores. Então vocês podem imaginar vetores como se fosse um conjunto de caixas, ok? No meu caso aqui, eu achei legal a gente pensar em vetores como se fosse um armário, ok? Um armário que tem várias gavetas. Então eu posso ter a minha primeira gaveta, eu tenho a segunda gaveta, a terceira gaveta, a quarta gaveta. Em cada gaveta dessas, eu posso armazenar um dado diferente, ok? Ou seja, funciona da mesma maneira que variáveis, só que agrupado num lugar só. Da mesma maneira que a gente definia tipos para as variáveis, a gente vai ter que definir tipos para os nossos vetores também. Então eu vou ter um armário que pode caber, nas minhas gavetas cabem coisinhas pequenas. Então aqui eu vou ter, por exemplo, um vetor do tipo char, vou chamar ele de armário A. Também vou precisar dar um nome para o meu vetor. Então, na primeira caixa eu tenho um elemento que pode, pequenininho que cabe lá dentro de 1 byte. Na segunda caixa também, na terceira caixa, na quarta caixa. E eu posso também criar um outro armário de um tipo diferente. Por exemplo, imagina que eu crio um armário do tipo inteiro. Então, em cada caixinha eu posso armazenar um elemento do tipo inteiro, que é maior do que um char. Então, nessa primeira caixa eu posso colocar até 4 bytes, na segunda 4 bytes, 4 bytes de novo aqui na terceira, 4 bytes na quarta, e assim vai, beleza? Então eu posso ter vetores de tipos diferentes. Eu posso ter, no final das contas, um armáriozinho menorzinho, eu posso ter um armário que cabe mais coisas. Quer dizer, que cabe elementos maiores. É diferente de caber mais coisas, a gente vai ver mais pra frente. Então é o seguinte, pessoal. Mas para acessar as gavetas desse armário, eu preciso rotular elas, ok? Por exemplo, se eu estou mexendo no armário, eu tenho que saber qual é a gaveta de baixo, qual é a gaveta que está mais acima, depois a gaveta que está mais acima dela. Então a gente faz isso com números. Na programação a gente rotula essas gavetas nesses armários com números, ok? E esses números eles começam do zero. Então a primeira gaveta do nosso armário vai ser a gaveta de índice. Então é justamente isso que é um índice, a gente chama de índice a posição da nossa gaveta em relação ao nosso armário, ok? Então, a primeira gaveta do meu armário vai ter um índice 0, a segunda gaveta vai ter um índice 1, a terceira gaveta índice 2, a quarta gaveta índice 3, certo? Na programação, a gente sempre começa a contar a partir do zero, beleza, pessoal? Então, se acostumem a isso. Cuidado para não confundir, para a primeira gaveta, vocês acabarem chamando a primeira gaveta de 1, depois de 2, a terceira de 3, a quarta de 4. Cuidado para não fazer isso, bem pessoal. Enfim,
Já que a gente já sabe o nome do nosso armário, eu chamei esse armário, por exemplo, de armário A, e agora eu rotulei as gavetas desse armário. Então, eu tenho a gaveta 0 do meu armário A, eu tenho a gaveta 1 do meu armário A, eu tenho a gaveta 2 do meu armário A. Eu posso começar a colocar coisas dentro desse armário. Então, da mesma maneira que a gente trabalhava com variáveis, que eu dizia que uma variável recebe um valor, eu posso vir aqui do lado, ó, e dizer que o armário A, na gaveta 0, recebe um valor 10. Então, lá dentro do meu computador, a minha gavetinha, o primeiro índice do meu vetor, vai receber o valor 10. Beleza? Se eu chegasse aqui depois e dissesse que no meu armário A, na gaveta número 2, eu vou colocar o valor 100, o meu computador ia pegar a gaveta de índice 2 do meu armário e armazenar o valor lá dentro. Ok, pessoal? E da mesma maneira que eu posso criar gavetas, posso criar armários com 4 gavetas, eu posso criar um armário menorzinho, eu posso criar um armário com 2 gavetas apenas, então ela só vai ter 2 índices. Eu posso criar armário com 7 gavetas, então ela vai ter 7 índices. Beleza, pessoal? Eu posso criar um armário do tamanho que eu quiser, pode ter a quantidade de gavetas que eu precisar para determinada operação que eu vou trabalhar. Ok? Então, dada essa explicação, eu posso agora explicar esse pequeno código aqui que eu criei para vocês de exemplo. Então é o seguinte, imagine que eu tenho um programa no qual eu preciso armazenar alguma informação de alunos de uma escola, certo? Alunos e professores. Então, sei lá, eu preciso armazenar a idade desses alunos ou a idade desses professores, certo? Só que tem um pequeno problema, eu tenho 10 alunos na minha escola, certo? Então eu preciso definir 10 variáveis para alunos. Eu preciso vir aqui e dizer que eu tenho a variável, eu coloco o tipo dela, né? Vou ter uma variável do tipo inteira que vai armazenar a idade deles. E eu digo variável aluno 1, variável aluno 2, variável aluno 3, 4, 5, 6, até chegar na variável de número 10. E a mesma coisa para os professores. Digamos que a gente tem 4 professores, então eu vim para cá e defini 4 variáveis. Tá bom, gente. Isso ainda é fazível. Dá para definir 14 variáveis diferentes. Mas imagine que eu tivesse 1000 alunos. Se eu tivesse 2.000 alunos, se eu tivesse 100.000 alunos, então seria muito trabalhoso sair definindo variável por variável até eu criar 100.000 alunos, 10.000 alunos, 10.000 variáveis de alunos diferentes, ok? Então o que eu posso fazer é criar um vetor dessas variáveis, certo? Eu posso agrupar todas essas variáveis em um lugar só, utilizando vetores. Então é isso que a gente vai estar vendo agora. Por exemplo, bora resolver esse caso aqui que a gente tem desse programa com os alunos com vetores. Então, primeiro, como é que eu faço para definir um vetor? É a mesma coisa para se definir uma variável, gente. É a mesma coisa. Você vai definir o tipo dele, o tipo do vetor que você quer trabalhar. Então, no meu caso, eu vou dizer que eu quero trabalhar com um vetor do tipo inteiro. Depois eu vou colocar o nome desse vetor. E no meu caso, eu vou ter um vetor que armazena os dados de aluno, de alguns alunos de uma escola. Então, nada mais justo do que eu chamar esse vetor de alunos. Tudo bem? E depois do nome desse vetor, eu vou abrir e fechar colchete, certo? Dentro desse colchete, eu vou dizer a quantidade de elementos que esse meu vetor contém. No meu caso, eu tenho 10 alunos. Se eu tenho 10 alunos, então eu vou fazer um vetor com 10 elementos. Ok? E depois que eu faço isso, eu dou um ponto e vírgula para terminar o meu comando. Bem, mas eu também preciso fazer um vetor de professores. Eu também tenho que armazenar dados dos meus professores. Então como é que eu faço? Eu venho aqui, coloco uma vírgula, né, que eu quero declarar alguma outra coisa. Vou colocar o nome do meu outro vetor que eu preciso definir. No meu caso, eu vou chamar esse vetor de professores. E como eu tenho dados de 4 professores diferentes para armazenar, eu vou abrir e fechar colchetes. E agora colocar um 4 aqui dentro. Ou seja, a gente acabou de definir um vetor que pode armazenar informações de 10 alunos. E eu tenho um vetor que pode armazenar informação de 4 professores diferentes. Tranquilo, gente? Então, só para vocês terem uma ideia, eu posso começar a atribuir valores a esse meu vetor. Eu posso começar, da mesma maneira que a gente imaginou lá atrás, com vetores sendo um armário, e eu colocando coisa dentro dessa gaveta,
eu posso colocar coisas dentro dos índices desses vetores, certo? Então, por exemplo, sei lá, se eu quero colocar a idade do meu aluno, alunos no índice 0, certo? Eu quero atribuir um valor para o primeiro aluno desse meu vetor. Então, eu venho para cá, ó, digo o nome do meu vetor, coloco um colchete depois dele e digo qual o índice que eu quero adicionar alguma coisa. Feito isso, depois é só colocar o elemento. Sei lá, vou dizer que o primeiro aluno tem 15 anos. Então, no meu vetor, no índice 0, esse vetor aqui, ó, se eu imprimir alguma coisa, se eu estiver trabalhando com esse dado, eu vou ter o elemento de valor 15. Beleza, gente? Da mesma maneira, se eu quisesse acessar algum outro índice, assim, pessoal, importante, da mesma maneira que eu expliquei lá, que os índices começam a contagem do número 0, então, cuidado para vocês não acabarem esquecendo de um índice, cuidado para vocês não acabarem pensando que o primeiro aluno é o aluno de índice 1, ok? Isso é importante. Sempre começa a contar os vetores do índice 0. Da mesma maneira, se eu tivesse, por exemplo, se eu tenho um vetor que contém 10 elementos, então o vetor vai começar do índice 0 e vai até o índice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, pessoal? Se vocês contaram aí junto comigo, fizeram uma contagem do elemento 0 até o 9, nós temos 10 elementos. Então o meu vetor, ele termina no índice 9, não no índice 10. Beleza? Cuidado com isso. Isso aqui não quer dizer que eu tenho um vetor até o índice 10. Isso aqui quer dizer que eu tenho um vetor com 10 elementos, começando do índice 0. Então, ele vai no índice 0 até alunos no índice 9, ok? E aqui eu posso adicionar alguma outra coisa, por exemplo, aqui colocar um outro valor. Mas cuidado para vocês não acabarem tentando acessar o índice 10 do vetor alunos. Se eu fizer isso aqui, gente, isso aqui vai dar erro, certo? Porque é como se eu estivesse tentando acessar o meu 11º aluno. E como o 11º aluno não existe no meu computador, ele vai tentar o programa vai tentar acessar uma área de memória inválida. Isso aí vai dar um erro no computador de vocês. Vai dar um erro no programa de vocês. Então, cuidado na hora que vocês estiverem trabalhando com vetores, para não acabar acessando um índice no seu vetor que não existe. Beleza, gente? Enfim, só para fazer aqui, só para mostrar para vocês que isso aqui está funcionando, eu vou só dar um printf aqui do valor do meu aluno, da idade do meu aluno de índice 0, certo? Para vocês verem que está funcionando. Então, sei lá, vou dizer que a idade do aluno, aí eu vou dizer qual aluno é, certo? Aqui eu vou dizer o índice do aluno que eu estou trabalhando é igual a, aqui eu vou colocar uma outra variável do tipo inteira, e essa variável do tipo inteira vai ser o valor do meu vetor em si, ok? Ou seja, nesse meu caso vai ser o valor 15. Nessa primeira variável que eu estou colocando aqui, vou colocar o índice do meu aluno, que é o valor 0, e nessa segunda variável eu vou colocar o valor desse meu vetor, do elemento nesse meu índice, beleza? Então, só terminar a minha string aqui dentro. Idade do aluno, e aqui eu vou colocar o número, é igual a porcentagem i, anos de idade. E aqui eu preciso dizer quais as variáveis que vão ser impressas. Então, eu vou colocar aqui, sei lá, 0, que vai ser o índice do aluno que eu estou trabalhando. Depois eu vou dizer que eu vou imprimir o meu vetor no índice 0. Quem é alunos no índice 0, gente? Alunos no índice 0 é igual a 15. Então, se eu rodar esse programa, vocês vão ver que a mensagem que vai ser impressa vai ser essa. Idade do aluno 0 é igual a 15 anos, beleza? Porque essa segunda variável impressa é o valor de alunos no índice 0. E o valor de alunos no índice 0 é 15. Se eu viesse aqui e alterar, sei lá, vou dizer que agora o aluno no índice 0, ele vai ter 12 anos. Então, se eu rodar o programa, a minha mensagem vai ser atualizada, certo? Idade do aluno no índice 0 vai ser igual a 12 anos. Se eu quisesse imprimir, por exemplo, algum outro aluno, sei lá, o aluno de índice 5, e rodasse meu programa, vocês iam ver que ele imprimiu um número
completamente que não faz sentido aqui, ó. Vai dizer que a idade do aluno 0 é igual a menos e um número aqui todo avacalhado. E por que ele faz isso, pessoal? Seguinte, diferente de outras linguagens, no C, quando você está trabalhando com variáveis ou vetores, se você não inicializar a variável, ou seja, se você não atribuir um valor para essa sua variável ou para esse seu vetor, esse vetor não começa com um valor pré-determinado. Ele não começa com um valor, por exemplo, igual a 0. O que tem lá dentro desse vetor é algo que você não conhece. É o que o pessoal chama em programação de lixo de memória. Então, era algum dado de algum outro programa que já estava lá. Então, por exemplo, como nesse meu programa eu não defini o que tem aqui nesse meu índice aluno, nesse meu vetor alunos no índice 5, então quer dizer que o que estava aqui era simplesmente um lixo de algum outro programa que estava na memória. Então, por isso que ele imprime esse valor absurdo aqui quando eu rodo meu programa. Beleza, pessoal? Então, outra coisa que vocês devem prestar atenção é de não esquecer o valor das suas variáveis. Não esquecer de inicializar o valor das suas variáveis ou o valor dos seus vetores. Beleza, gente? Então, por enquanto é isso, pessoal. Eu acho que vocês devem ter percebido que se vocês forem tentar atribuir o valor, sei lá, dos outros índices desse vetor, vocês vão ver que ainda vai dar um pouquinho de trabalho, né? Porque vocês vão ter que sair dizendo o vetor índice a índice, o que é que você quer colocar, quais os valores que você quer colocar em cada índice. E isso para uma pessoa é um pouco trabalhoso, mas na próxima aula eu vou estar mostrando para vocês um pouco sobre laço de repetição e o ato de trabalhar com vetores de índices grandes como 10 ou até como 100 ou 1000 vai começar a ser algo muito mais fácil e muito mais rápido. Beleza, gente? Então, por enquanto é isso, pessoal. Valeu e até a próxima aula.